O pregador moderno aproxima-se de um senhor e diz: amigo, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Ele disse: é mesmo? Hoje eu estou precisando ouvir notícias boas. Você sabia que Deus te ama? É, Deus me ama, eu também o amo. Você sabia que Ele quer te abençoar? É mesmo? E o que Ele pode fazer por mim? Ele pode te curar suas dores, suas enfermidades. Ele pode te abençoar com uma casa própria, te dar um belo de um casamento, filhos saudáveis. Teus filhos serão tão abençoados que serão doutores, serão presidentes da república. Eu quero esse Deus. O que mais que Ele pode fazer por mim? Ele pode te tirar as angústias do coração. Ele pode... Nunca você vai ter depressão, você vai ser uma pessoa muito feliz, felicidade todos os dias, mas é isso, eu estava perdendo isso. Exatamente, meu amigo, Deus te ama tanto a esse ponto que Ele vai te dar. E tem mais? Tem mais. Você vai morrer bem velhinhos, sem ficar doente, sem ficar triste. Você vai ter uma esposa maravilhosa, linda, talvez mais bonita que Eva, não sei. Mas olha, e tem mais? Tem. E quando você estiver rico, milionário, porque Ele vai te fazer um milionário. Ele está procurando pessoas para se tornar milionários. E o que eu tenho que fazer? Nada, meu amigo. Você precisa só dizer assim: Jesus, eu te aceito como meu Salvador e Senhor. É só isso? Eu quero esse Deus. Vamos fazer isso agora? Não, porque eu ainda tenho notícias boas para te dar. Tem mais? Tem. E depois, quando você estiver bem velhinho, lá na sua cama de marfim, cercado pelos seus filhos prósperos, e a sua mulher também, à beira da sua cama, quando o Senhor estiver morrendo, não acabou. Tem mais? Tem. O Senhor vai morar em ruas de ouro. Não, eu quero esse Deus. Como é que faz? Não, deixa eu contar tudo. O Senhor vai morar em ruas de ouro e lá o Senhor vai ser mais feliz do que o Senhor já era aqui na terra. Porque aí lá mesmo é que o Senhor não vai sentir nenhum tipo de sol, luz do sol, o calor do sol, pessoas que podem te aborrecer. E tem mais, o Senhor vai julgar as nações, o Senhor vai ver a Jesus face a face, mas é tudo isso? Eu quero tudo isso. Então repita comigo: eu aceito Jesus como meu Salvador. É só isso? Meu amigo, você está salvo. Você é mais do que vencedor. Vai, curte a vida. Começa agora a pedir, começa a declarar. Declara no mundo espiritual. Porque demônio não vai te tocar mais. O Senhor agora é mais do que vencedor. O pregador antigo, então, agora, ele chega para um cidadão e diz assim: amigo, me dê um minuto da sua atenção. Sim, pode falar. Tem que ser rápido, porque eu estou com pressa. Não, é rápido. O senhor sabia que Jesus Cristo está vivo? Tá, dizem que tá. O senhor sabia que Ele é o único caminho? O senhor sabia que a Bíblia diz que só existem dois caminhos, céu e inferno? Que se o senhor morrer sem receber a Jesus como Salvador, sem ser transformado por Ele, sem nascer de novo, sem mudar as suas atitudes, sem abandonar o pecado, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, o senhor vai morrer e será levado para as profundezas do inferno e de lá não sairá nunca mais? Pô, meu amigo, eu já estou num caminho difícil, tanto problema, o senhor ainda vem me falar isso? Sim, e tem mais. O senhor, sem a proteção de Deus, está sujeito a qualquer momento os seus pés resvalarem e o Senhor descer ao inferno a qualquer momento. Por isso eu estou aqui para te avisar. Tome uma posição com Deus. Deixe que o Espírito Santo mude a sua vida, para que o Senhor possa ser alcançado pela graça de Jesus. Mas e o que eu tenho que fazer? Arrependa-se.
Arrependa-se hoje dos seus pecados. Converta-se, mude os seus caminhos, o seu caminhar. Mas e aí, o que eu ganho? Meu amigo, o senhor ganha uma cruz. Cruz? Eu já vivo numa vida sufocada, agoniada. Você ainda quer que eu leve uma cruz? Não, não sou eu. É a Bíblia diz. Se o Senhor Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tá, mas e aí? Eu vou conseguir ter alguma coisa na vida? Vai. Perseguição, calúnias, sofrimentos. Mas dentro do Senhor, o Espírito Santo vai estar ardendo no seu coração, e aí o Senhor vai sentir, mesmo nas angústias, mesmo nos sofrimentos, o que é a verdadeira vida. E o que eu ganho? Eu não ganho nada nessa terra. Não, o Senhor precisa, depois que for batizado por imersão, descer as águas, o Senhor precisa começar a mudar a sua vida. Se o senhor mentia, para de mentir. Roubava, para de roubar. Adulterava, para de adulterar. Mas como pode no mundo desse você viver assim? Sim, esse é o único caminho. E tem mais. O Senhor, como disse o dono da igreja, se não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O homem baixa a cabeça e diz, puxa, eu estou meio tonto, meio que atordoado. Ele virará e dirá, mas esse é o caminho. É isso que a Bíblia fala. Olha a diferença do pregador moderno do pregador antigo. Então, aquele homem, ele vai decidir se ele quer Jesus, se ele quer entrar no céu, ou se ele quer continuar a sua vida e terminar no inferno. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que esse evangelho pregado na igreja contemporânea, na igreja moderna, é um evangelho híbrido, é um evangelho antibíblico. Olha a história dos pais da igreja. Jerônimo Savonarola, o precursor na Itália. Ele era um frade, né? E ele tem revelações de Deus. Ele foi um dos pré-reformistas. E ele começa a pregar contra o pecado na Itália, e bravando, pregando, multidões vinham ouvir Savonarola. A igreja católica se levanta e ele vai morrer na fogueira, queimado vivo. João Hus, um dos antecessores também da reforma, ele começa a pregar contra a idolatria, contra a mariolatria, contra as indulgências do Papa. O que acontece? Ele vai ser queimado vivo. Esse é o evangelho. Mas antes dele ser queimado, John Hus, um alemão, ele diz, vocês vão matar o ganso, que era o significado do seu nome. Mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, que era Lutero. E vocês não vão poder matá-lo. 99 anos depois, por um ano, nasce Lutero. Você vai olhar a história dos puritanos. Jonathan Edwards, ele pregou lá na Nova Inglaterra um sermão que se chamava Pecadores nas mãos de um Deus irado. E lá ele fala do homem que está caminhando para o inferno. E quando ele pregava, ele ficou 3 dias em jejum para fazer essa mensagem, para pregar esse sermão. E as pessoas gritavam e diziam, Senhor Jonatas, pare, nós estamos entrando no inferno. Veja a história da igreja primitiva. 12 apóstolos, 11 assassinados. Primeiro a morrer foi Filipe. Herodes mandou degolá-lo. O irmão de João. Tiago. Ele foi jogado do pináculo do templo.
Ele era um homem que ele tinha um apelido de joelho de camelo, de tanto que ele orava. Aliás, deixa eu consertar aqui. Tiago, o primeiro Tiago, irmão de João, ele foi morto ao fio da espada, não Filipe. E agora o segundo. E depois todos foram martirizados. Por quê? Porque pregavam o evangelho verdadeiro, o evangelho sem mácula, sem mancha, o evangelho que aponta o homem ao céu, mas que avisa para ele para onde ele está indo. Vejam o ministério de João Batista. Existem hoje dezenas de João Batistas aí no mundo, que se dizem João Batista, mas o ministério de João Batista durou só 6 meses. E ele foi decapitado. Por que ele foi decapitado? Porque ele pregou contra o pecado. Por que ele foi decapitado? Porque ele parou o carro de Herodes, a carruagem. Era um rei, era um cara poderoso. E ele disse: Herodes, não te é lícito cobiçar a mulher do teu irmão Filipe, arrepende-te. Ele ia para a beira do Jordão e olha a pregação desse moço. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento, e não começais a dizer que sois filhos de Abraão, porque destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele olhava para os fariseus e dizia para eles: vocês são filhos do diabo. Por que vocês acham que a Inquisição papal matou tantos crentes, tantos pregadores? Porque eles pregavam o evangelho verdadeiro. Nós estamos vivendo uma era que é muito triste, aonde os pregadores pregam a porta larga. Pode-se fazer de tudo, desde que você seja um dizimista, desde que você leve o dinheiro. São pastores e orientadores que não apacentam e nem orientam. Não falam do inferno. Há quanto tempo você não ouve uma pregação sobre o inferno? Não falam sobre o juízo, sobre a ira de Deus, sobre os atributos de Deus. Meus amados, esses pregadores modernos da igreja contemporânea têm um grande problema em suas mãos. Esse problema se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque vai perguntar para eles: o que vocês fizeram do dom que eu dei? Eu nunca li, olha que eu já li a Bíblia umas 3 vezes. Eu nunca li que os apóstolos faziam campanha da casa própria. Que os apóstolos vendiam vassouras ungidas, azeite ungidos, rosa ungida. Aonde está isso? Eu nunca vi Pedro, Paulo, André, Bartolomeu perguntando o nome de demônios, entrevistando o demônio. E tem igrejas por aí que, se o demônio não se manifestar, o culto não foi bom. Que evangelho é esse? Evangelho que o diabo fala, diz o que ele quer. O diabo é o pai da mentira. Pregadores que perguntam para o diabo o que ele veio fazer. Ora, é idiotice. O diabo, João 10:10, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Se você é um pregador, que todas as igrejas dão tapinha nas suas costas, e você é convidado direto para pregar, porque você traz movimento, né? O povo hoje quer oba-oba, a igreja moderna quer oba-oba, quer dançar, quer pular, quer pintar as paredes de preto, o funk gospel dentro da igreja. Cadê os João Batistas para se levantarem contra isso? Estão calados, estão com medo dos líderes. Aonde estão os João Batistas nesta geração que vai se perdendo, pecadora? Jeremias diz: voltemos ao caminho antigo. John Wesley foi expulso da igreja anglicana porque pregava a Bíblia. Whitefield foi expulso da igreja anglicana porque pregava a Bíblia.
Eu quero contar um caso aqui, é muito interessante, que se você começar a pregar o verdadeiro evangelho, a falar do inferno, falar também do céu e mostrar o caminho apertado, você não será mais solicitado para pregar em igreja nenhuma. Quero contar rapidamente para encerrar sobre William Booth. Ouviu falar sobre esse homem? Eu vou te dizer quem era esse homem, mas primeiro escute o que aconteceu com ele. Ele se converte na Inglaterra. Então ele sai para pregar na Baixa Inglaterra. Ele não era pastor, ele era um simples membro. E ele sai e começa a pregar nas casas de luzes vermelhas, nos cabarés, nas prisões, no submundo londrino. E ele começa a ganhar milhares de almas, dezenas de almas. Um dia a igreja reúne ele numa convenção, e a sua mulher, Catherine Booth, está lá sentada, e chegam para ele no meio daquela multidão e dizem assim: William, você não pode sair por aí pregando. Você só pode pregar se a igreja anglicana disser o que você tem que falar, o que você tem que falar. Você não fala o que você quer. A esposa dele grita de lá: William, diga não, diga não. Catherine Booth. Então, William Booth disse: não, eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo me manda pregar. Sabe o que aconteceu? Ele formou o exército da salvação, que até hoje, mais de 200 anos, já tem em todos os países do mundo, e já ganharam milhões de almas. Ó, pregadores, é hora de voltar a pregar a Bíblia. Parar com essa história que Deus te ama. Esse evangelho de Jesus te ama. De vez em quando eu escuto as pessoas falarem assim: ué, Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Aonde está escrito isso? Deus ama pecadores arrependidos, mas a Bíblia diz que a ira de Deus permanece naquele que não recebeu a Jesus como Salvador. Esta é a verdade. A ira de Deus está na casa do ímpio. A casa do ímpio que blasfema contra ele, adorando ídolos, acendendo velas. A ira de Deus está na casa de crentes que são maus. Tem crentes maus dentro da igreja, perversos, traidores, obstinados. A ira de Deus se levantará contra todos os maus. Ele virá para destruir todos os pecadores. Salmo 101, último versículo diz: pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. Salmo 9, versículo 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Que tipo de pregador você é? Você prega a Bíblia? Ou você está pregando facilidades? Eu nunca vi Jesus prometendo riqueza para a igreja. Riqueza era para Israel. A igreja, o que Jesus prometeu foi uma cruz. Uma cruz. Ele chegou para o jovem rico. Sabe o que ele falou para o jovem rico? Pega tudo que tu tens, vende, dá aos pobres e me segue, e terás um tesouro no céu. Jesus nunca esteve preocupado com o corpo do homem, com essa vida que passa rápido na terra, mas ele esteve preocupado com a eternidade. Quantos anos você vai viver aqui? 80? Quem sabe, né? Pois lá no céu você vai viver uma eternidade, ou no inferno uma eternidade. Pregadores, acordem e preguem o verdadeiro evangelho. Que Deus te abençoe.